Conta desse projeto pra gente. Eu tenho um projeto que chama Mariam pelo Mundo. E aí, por quê? As pessoas sempre me questionavam, por que desse projeto, né? Porque as pessoas sempre me questionavam, Mariam, tá, é fácil você falar aqui no Brasil que pode estudar, que pode trabalhar, que pode dirigir, mas eu quero ver lá. Lá que são nos países árabes. Eu falei, quer saber? E aí até meu marido me ajudou, tipo, ele que me incentivou. Ele falou, quer saber, por que você não viaja e mostra como que é nos países? Nos países árabes e nos muçulmanos, como que são a vida dessas mulheres. E aí eu comecei a viajar para países árabes e muçulmanos, mostrando como que é a vida das mulheres. Eu entrevisto mulheres, eu mostro a cultura, eu mostro a culinária, eu mostro os lugares. E aí eu já fui, até agora, acho que 7 países. Em um ano, e olha né? que coisa, você Você especificou foi pro Egito agora, né? O último foi Egito. Você especificou que você queria viajar, que você queria um marido que te levasse, tipo, pra viajar. E hoje você faz isso, tipo, sozinha, por Sim, você. através uma do meu ideia trabalho, sua, é. através do seu trabalho, né? E meu marido é muito apoiador, ele me apoia muito. Ao contrário do que as pessoas acham, né? Ele que tá os- aqui, gente, que no os- podcast com ela, Exatamente. acompanhando, morrendo de rir, fazendo coraçãozinho, tá? E quando ela fica falando, ele fica Tá com a rindo, cara é, assim, tá ó, Ele tá? de cara Ele tá pra- vermelho de é. tanto rir. E tem um negócio também que a gente tem uma curiosidade, né? Que existe um dote, né? Que o homem tem que pagar pra mulher No casamento, no sim. casamento. Como que é isso? Então, tem dentro do casamento, o dote, ele não é para comprar mulher. As pessoas pensam que tá comprando a mulher ou dá pra família. Não. É um valor que o marido dá pra esposa e esse dinheiro é dela pra ela fazer o que ela quiser. Porque às vezes tem mulheres que às vezes não tem condições, não tem, tipo, pra comprar roupa dela, lingerie ou alguma coisa assim, sabe? Coisas Ela o que ela independente. quiser. Isso. E aí ele dá um valor depende de cada pessoa, de cada homem, das Quem tem condições mais dinheiro, financeiras. paga mais. Da condição financeira e do que é acordado dentro da família. E aí dá esse valor pra esposa. E aí ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Por exemplo, vocês começaram a Tá, se namorar. meu namorado estiver me assistindo, eu quero um dote. Pronto, falei. Esse anel você vale muito. Para, meninas. Tem vários cristais. Você viu, Amiga, né? tem não, eu não vi, um- deixa eu ver. Tem um... Tem em cima e tem na lateral. Lindo. É zircônia ou Fica a diamante? dica. Zircônia. Não, é o mais barato. Não, tá É mais- brilhando sem Amiga, cores. é o mais barato? É o mais barato, é verdade. É É o o mais barato. barato, gente. É zircônia. É o mais barato. Você Eu também que achei nem tá entende. brilhando quase. Eu entendo. É o Eu mais não sei, não barato. entendo nada, gente. Eu não já tenho- perguntei como foi o dote mas dela. eu queria ser foi um convertido dote. em ouro, tá? Ela entende de ouro. Não entendo nada, gente. É tudo biju. Vocês... bicho. Ó, Vocês- olha Não, as é- mãozinhas não, dela ali, é ó. prata, gente. Olha o Eu anel adoro dela, olha o prata. tamanho. Eu adoro Olha o tamanho prata. do anel dela de casamento, do pedido lá, ó. Do pedido. Ó, isso é E- diamante? Que diamante, filha? Não tem nenhum diamante. Fica É a dica zircônia. aí, diamante. Você Eu não nem deu sei, um eu nem diamante sei o pra que é ela? diamante. Eu só vi, nunca ouvi, só ouvi eu falar. Quem que é? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Aí ele anunciou pra... É um diamante, Não sim. é, eu queria que fosse. Bem que podia, né? Comprava uma casa. O que Comprava é? mesmo esse aí. Né? Se fosse, né? Ficou tímida. Não, gente, vocês falam assim, Mas o as dote pessoas foi acham que é verdade. Gente, não. As pessoas já acham que os muçulmanos são ricos. As Não, pessoas eles têm acham esse- não. Vocês são bem ricos. Não, gente, eu queria ser. Eu não vim de uma família rica, eu sou de uma família humilde. Trabalhadora. Sou de uma família humilde. As pessoas falam, nossa, não, não tem nada de Tem ostentação. esse estigma mesmo, né? Do... Que acha que todos são ricos. E até nessas viagens que eu faço, eu mostro como que é a realidade de vários tipos de realidades. Tipo, eu fui em países onde mulheres muçulmanas estão na rua pedindo dinheiro. E aí, as pessoas não imaginam que existe isso, né? Eu vou te falar que nem eu, que sou aqui Imaginava. do Brasil, imaginava. Quando eu fui pra lá, foi um choque também eu ver. Mas eu mostrava também pras pessoas, pra elas terem essa visão. Que não é porque você é muçulmano que você tem um carimbo de ser rico, entendeu? Ou sua conta... Tipo, religião não é sinônimo de conta bancária alta, né? Vocês se conheceram através do Facebook. E aí ele te adicionou. Ele me adicionou. E aí vocês começaram a conversar normal. Oi, tudo bom? Gostei E de aí? você. Como que ele fala? Quero te namorar. Então, o que ele falou? Achei que até que ele foi um pouco... Eu achava que ele era um psicopata no início. Atrevido, foi bem atrevido. Não foi atrevido. Ele foi muito rápido, né? Ele do nada, eu quero... Tipo, a gente já tava se falando pouco tempo, sei lá, uma semana, nem isso. Ele foi... Você quer sentar aqui pra vocês contarem a história juntos? Fica à vontade, se você quiser.
A parte Pega dele... Ele o conta? Tem um microfone Mas aí apesar pra que ele. a parte dele, ele vai Seja ficar inventando. bem-vindo ao nosso podcast. Ele tá morrendo de vergonha já, ó. Ele não é tímido, mas ele é zero tímido. Assim, a primeira vez Tem- que ele... Ele capta? Vai. Vai. Aí Como a que vem? primeira vez... Fala oi, pessoal. Oi, tudo bem? Aí, onde que eu tava? Que ele Que te mandou uma mensagem. Ele falou assim, olha, eu Você achou que ele era um psicopata? Achava, ele falou, eu mandava print, mandava todas as minhas amigas as conversas, né? Elas, não casa com ele, não sei o que e tal. Elas falavam isso? Falava. Por quê? Ele acabou de me conhecer, ele conversou 3 vezes comigo e me mandou uma mensagem, olha, eu tô interessada em você, agora os meus pais vão ligar pra sua mãe no final de semana. Aí eu, o quê? É assim que funciona, Esse é o Mahamud? objetivo, né? Aham. E aí eu fui e falei Você assim, já "Não, sabia que era ela? Já, eu tava falando com ela porque eu queria, né? Você falou 3 dias e achou que é assim? Não, mentira. O que ele O fazia? meu amigo casou em 3 dias, por que Mãe, que eu não posso? Não, o que ele fazia que me deixou, tipo assim, que eu... Ele falava comigo um dia. Aí ficava Ah, odeio. 3 semanas. Igual sem. antibiótico, de 8 a 8 horas respondia. Aí eu falava, meu, o que esse cara quer? Por que ele não tá o tempo todo assim, tipo, falando comigo? Eu tô achando ele esquisito, né? Aí quando eu esquecia dele, ele Ele aparecia, aparecia. ressurgia das cinzas. Aí eu falava, achava estranho, por que ele não tá no meu pé, né? Uhum. E aí, eu acho que foi isso que Te me... deixou Tipo, insegura porque e- outras pessoas que eu já conversei ficavam em cima, né? E aí, tipo, eu também não gostava, meu, não tem vida, sabe? E aí, ele fazia o contrário. E aí, eu achava estranho. E aí, foi isso. Aí, me conquistou. Foi antes da faculdade? Foi depois da faculdade. Mas você falava, pai, não quero namorar agora. Não, meu pai ainda já tinha tinha falecido. falecido. Já. Quando eu te adicionei, ele ainda tava vivo. Quando a gente começou a Não. conversar, não. Não, e você se interessou comigo antes, né? Não- Ah. Ele... O que Quando aconteceu? eu ia te adicionar, ele tava vivo. Quando ele morreu, aí eu segurei. É. Porque foi assim, a irmã dele, ela mandou um cardápio pra ele. O que você acha dessa menina, essa menina, Gente, essa estavam menina? querendo desencarar. Você tinha quantos anos? Não é porque eu botei na minha cabeça, agora eu quero passar. Mas você tava com quantos anos nessa época? 26, 29, É, 29. E você tinha 29. quanto? 29. Eu tinha 24. Não, eu tinha... 25. Eu Vocês casei... têm quantos anos de casado agora? Vai fazer 7. Vai fazer 7. 7. Bastante E aí, tempo. ele foi... graças a Só Deus. o começo. Só o começo, né? E aí foi assim, aí ele falou, quero falar com a sua mãe. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô achando isso muito esquisito. Como assim? A gente nem se conversou direito, nem nada. E aí a mãe dele me liga, fala com a minha mãe, isso, tipo assim, menos de uma semana depois, e fala, tá bom então, então a gente já vai marcar o noivado. Aí eu, quê? Aí na hora eu fiquei plena no telefone, eu falei, mãe, você tá vendo o que esse cara tá falando? Não, ele é louco. Ele, como assim, já quer casar? A gente nem nada, se viu? assim, nem se viu, nem se tinha se visto pessoalmente. E aí, a primeira vez que ele me viu, foi assim, tímido, quietinho, nem parece. Se vocês estão vendo ele não é nada disso. Ele é super, tipo assim, aberto. Os meus amigos gostam mais dele do que de mim. Ele vai, ele tipo assim, ele ocupa os espaços, assim, porque ele é muito... Grande. A energia dele é. Não, ele é muito assim, as pessoas gostam muito dele, porque ele é muito simpático, muito educado, muito pra cima, né? Isso aí, levanta a bolinha. Levanta a E, bolinha. né? E aí foi assim, aí a gente foi depois de... isso aqui foi lá pra junho, né? Maio, junho. E aí, aí ele foi me ver depois disso a primeira vez, e aí todo mês ele ia me visitar, ele ia lá pra São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, né? E aí, em dezembro... Mas, calma. muito Você louco tava pra nessa- vocês, ele né? conversava. É, não é? e você- Isso, a gente tava na sala, ou a gente saía pra almoçar, ou jantar Mas com alguma com a sua uma vela. mãe, com alguém. Mas É. vocês não podiam se tocar. Não. Nem na mão. Eu só não. peguei a mão dela depois que a gente casou. Eu só vi o cabelo dela depois que a gente É, casou. só vi meu Tá, cabelo. e antes de vocês se conhecerem, como que era a vida de vocês, assim? Vocês não falavam com outros homens, outras mulheres? Então, não? tipo, eu já conheci outras pessoas, né? Mas, tipo assim, só da parte de conversar. Mas Nunca, isso é um tipo, namoro já, quando você já tá Não, conversando? nunca chegou a Não. ser algo assim, É, isso que sério. eu queria Assim, entender. só aquelas conversinhas, mas nada de fato, assim, vou casar com essa pessoa. Eu nunca senti, sabe, isso, tipo, que era essa pessoa. Mas, por exemplo, ele poderia conversar com uma menina, chamar ela pro noivado e depois falar, não quero mais ou não tem isso? Pode. Eu também. Eu posso conversar com uma pessoa e achar que não é e tipo assim, pode cancelar, né? Pode... Não é porque você... E além disso, tem divórcio também. Né? Por mais que tu case com a pessoa, se não deu certo, pode se divorciar.
Pode ter divórcio na nossa religião. Não é, tipo assim, Não é algo... Tipo assim, é claro que não é algo que Que Deus quer. que Deus queira, né? Mas é melhor você... Mas Deus fala também que é melhor você se separar do que você viver uma vida infeliz. O Tipo cara assim, bate em você. no último caso, você tentou de tudo, não deu certo, aí é que hoje em dia tá muito descartável os relacionamentos, né? Ai, qualquer coisinha que todo mundo tá muito assim egocêntrico, né? Todo mundo só pensa em si e pra dentro de um relacionamento pra dar certo, você tem que se doar e ele tem que se doar. Um tem que fazer certeza. coisas pelos outros. E aí hoje em dia parece que as pessoas não estão nessa vibe, estão na vibe só de fazer pra mim, pra mim, pra mim. Relacionamento não é isso. Então o Islã também fala sobre isso, de como o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem, como que é a vida de casado. E depois do divórcio? Porque na religião de vocês tem que casar virgem. Isso. Não, e não tem problema. Continua na mesma coisa, assim. Eu vou namorar pessoas, mas não vou manter relação sexual. Exato, E nem... só depois do casamento. É. Aí, se ela não é mais virgem porque ela foi casada, não tem problema. E ele também, não tem problema. Mulheres porque... sofrem preconceito Sabe após que o divórcio? eu acho que há uns anos atrás, sim. Hoje, pela religião, não. Pela religião, não. Até porque o nosso profeta que a gente segue, o último, que é o profeta Muhammad, ele casou com alguns tipos de mulheres para mostrar para os homens que pode casar com todos os tipos. Ele casou com uma mulher mais nova que ele, 25 anos mais nova que ele, com 20 anos mais nova que ele. Casou com mulher divorciada, com mulher rica, pobre, mostrando que pode ser com todos os tipos de mulher que já... Viúva, né? Viúva. Assim, mostrando que pode casar com outros tipos de mulheres. Não só, uma novinha, virgem, entendeu? Então... Mas ele casou pra mostrar ou porque ele se apaixonou por todas essas Não, mulheres? ele casou com todas essas mulheres, porque ele gostava delas, mas também para mostrar para as pessoas com quais tipos de mulheres também um homem muçulmano pode se casar. Sim. E vocês dois resolveram ter uma relação monogâmica, né? Exatamente. É tudo conversado. Exatamente. É tudo Eu vou falar conversado. uma coisa- Como é que é essa coisa de... Porque Vocês conversam no namoro isso, vocês conversam tudo. Tudo. Então, a hora do namoro é a hora de decidir tudo. Ele Mas tá rindo porque rolou alguma piadinha, não, eu vou né? rir. Ele tá rindo porque eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês vão ficar chocadas. Conta que eu também quero ficar Então, chocado. ele é filho da segunda esposa. Ah, tá. O pai dele tinha duas mulheres. E como que era isso? Uma loucura, né? Eu não recomendo. Mas Não. tinha briga igual uma qualquer família. É isso que eu quero saber. Dentro da família de vocês tem briga normal. De casal? É. Até que a gente não briga tanto, porque a gente viaja muito, Mas né? o pai dele, por exemplo, que era casado com duas. Ah, Dormi um dia na casa de um dia na casa do outro. divididos os dias. Ah, As não é duas todo moravam mundo no Brasil. junto? Não, cada Não é na uma sua Palestina. casa. Na Palestina? Teve uma época que a minha mãe morou na Palestina, outra esposa dele aqui. Teve uma época que a minha mãe morou aqui, outra esposa dele lá. Mas é aquela coisa, se, por exemplo, chamava ela de tia, ela gostava de Teve uma época que a vocês. gente morou na mesma casa, só que não na mesma casa, tipo, no mesmo prédio, né? No andar de baixo, outra no andar de cima. Eu chamava a primeira esposa dele de Siti, porque ela era... Como Mais avó, velha. né? A minha mãe é 1 ano mais nova que a minha irmã. E a mulher dele, a primeira mulher dele, já era uma senhora mais de idade, a gente chamava ela de vó. Eu e meus irmãos, a gente chamava e respeitava ela como vó, mas ela era esposa do meu pai. Mas meu marido, a primeira coisa quando eu descobri essa história, eu falei assim, já? você não vai seguir o exemplo do seu pai, né? É, Eu porque não você falou de respondi nada. exemplos, Não, né? você respondeu muito bem respondido. Ele disse que não. Porque assim, Ai. você falou de exemplos, né? Que a gente tem dentro de casa sobre a oração, sobre a religião, né? Que você vai vendo ali dos seus pais. Você, no caso, viu seu pai casar com duas esposas, A minha mãe é segunda, né? né? E por que você decidiu também não seguir isso? Aonde que virou a chave aí? Você falou assim, eu não preciso... Até hoje, graças a Deus, não, Até hoje? não quero. Entendi. Né? Mas ninguém pode me obrigar a não casar também, tem isso, né? É assim, se ele quiser casar, ele tem esse direito. Só que da mesma forma que eu tenho o direito De não aceitar. aceitar, e eu posso me separar e casar com outra pessoa. Ele Livre, já é gente. ciente. Escolha. Ele já é Livre. ciente. Se ele Eu quiser, acho que já- o importante dentro de uma relação conversa, né? Que na conversa você dá o poder de escolha de permanecer ou não um Exato. pro outro, né? E aí, no contrato de casamento, você pode escrever todas as suas condições. E aí você escreve no contrato de como que você quer, como que vai ser. Você se considera uma pessoa ciumenta?
Olha, eu era muito ciumenta quando eu era mais nova, né? Acho que no início do casamento, falta de maturidade. Eu tinha 25 anos, mas eu era... Imagina, primeiro relacionamento, você, tipo, não sabia nada da vida praticamente, né? E aí... Hoje em dia, tipo assim, aí cria confiança, né, um no outro. Então, hoje em dia, eu não sou mais assim, ciumenta ao extremo, normal. Eu tinha 30 quilos a menos, né? Não, mas ela incomodou no começo. Hoje não, graças a Deus, tá de Mas boa. que tipos de ciúmes, assim, você tinha? Ficava com medo dele conversar com outras mulheres? Não, mesmo isso sabendo que na não. religião não era permitido? Não, eu acho que é coisinhas bobas, sabe? Assim, tipo, de ficar com medo de conversar com outras, não. Eu confiava nele, ele passava muita confiança pra mim, mas eu acho que é imaturidade. Ah, com certeza, né? E com o tempo vai, tipo, aprimorando aí. Quero saber mais sobre esse namoro. Aí vocês decidiram, conversaram, você falou, ó, não vou seguir os passos do meu pai. Você falou, beleza, tá, pode continuar vindo aqui em casa. Isso. E aí vinha passear, Não, ficava no antes hotel. dele vir na minha casa. Já Antes conversamos essa. Porque já mandou a braba. ele falou, acho que na primeira conversa no telefone, ele já falou Mas que a mãe... também, né, que esse papo era esse que ele puxava com você? Eu? Não, foi no dia que a mãe dele conversou comigo. Foi Ah, naquela tá, primeira. mãe. Aí ele falou, eu sou filha da segunda esposa. Eu, quê? Aí ele já... Aí tá, né, ainda bem que ele já falou, né? E eu já coloquei as minhas condições Tem que aí. ser, sabia? Ele uma sempre coisa- foi uma coisa que, tipo Sincero, assim, né? que eu e ele tivemos, é que a gente sempre foi muito sincero com o outro. Um não tem medo de falar uma outra coisa pro outro. E aí, quando eu conversava com outras pessoas, eu tinha medo. Às vezes eu omitia coisas tal. E pra ele eu sempre fui muito sincera. Até minha mãe falava assim, olha, umas coisas eu meio A que... tua mãe, né, era muito sincera. Às vezes uma coisa eu meio que omiti, né, também. Mas aí a minha mãe, olha, a minha filha é assim, 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 assim. Não tem devolução. A minha mãe até falou, 7 dias pra troca. Passou 7 dias, já era, não tem devolução. E aí, tipo, a gente sempre foi esse negócio de conversar, de ter esse relacionamento, de ter liberdade de um falar com o outro. Um não tem medo de falar. Sabe assim, eu vejo relacionamentos, tem pessoas que têm medo de falar uma coisa pro marido, ou falar pra esposa, porque não sabe como ela vai reagir. E não, a gente fala de tudo. É o respeito, né? É a E base. esse contrato, vocês fazem no cartório mesmo? Não, é um religioso. casamento religioso, é um contrato religioso que a partir disso, o casamento, eles já estão casados. E aí a gente fez antes disso um noivado, né? E aí depois disso, uns meses depois, em dezembro, a gente fez o casamento religioso, que foi o contrato de casamento. A partir desse momento, a gente já estava casado, que foi dia 31 de dezembro, né? E aí, nesse dia, ele me viu sem lenço. Nesse dia a gente deu nosso primeiro beijo, só que a gente foi acordado que a gente só teria, tipo, a Ai, deve ser consumação. muito emocionante. Aham, isso que eu tô você pensando. contando, eu tô emocionada. Deve ser muito emocionante. Só a consumação do casamento, tipo assim, eu falei pra ele, olha, eu quero consumar o casamento só quando a gente fizer a festa e for morar junto. E aí a gente entra em acordo, né? Ele aceitou meu acordo, e aí... 8 meses depois, a gente fez a festa de casamento e se morou juntos e tava Vocês ficaram casados 8 meses sem a consumação, sem- mas tipo beijo, essas Mas ele coisas dormia assim. na sua casa já, depois Sim, dessa Sim. época. Ela ia pra minha casa, eu já ia pra casa Mas aí dela. cada um num quarto. Isso, a gente ficava na casa Porque também da... já é demais, dormir na mesma cama. E... Eu ficava na casa da mãe dele, e aí ele ficava na casa da minha mãe. E a festa, como foi? Ai, a festa foi... Eu Porque nunca vocês tive... são muito festeiros. Somos. Não bebem, e não mas tem festam bebida muito. alcoólica, e a festa é muito animada. Você já foi em festa árabe? Não, em casamento gente, eu árabe? quero logo nessa mesquita. A gente quer, né? Inclusive, eu quero ir Convidar também na vocês mesquita. pro Na casamento. mesquita. Não, a gente... Não, você já tá Ele é casado, a muito gente não vai, não. piadista. A gente pode fazer a Ele vai te convidar renovação pra de a gente quer ir votos. uma festa. Então, por enquanto, não tem festa de ninguém. Mas se eu souber, se eu fui em algum casamento, eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês irem Mas a também. gente pode ir Vamos fazer assim? a tua Pode. festa de 1 milhão, Mas- uma festa árabe. Uma festa festa de árabe, milhão. Juliana. Por Não, favor. uma festa de vocês, Festa Pra de 1 gente milhão ir. de E a seguidores. gente quer ir Gente, numa mesquita também. Ajuda a gente a ir conhecer. nessa festa. Exatamente. Segue ela no Instagram. Exatamente, me pra ela fazer segue uma aí, festa ó. de 1 milhão. Festa árabe de 1 Mas, milhão. por favor, quibe cru. Seu pai é É libanês. libanês? Meu, quibe cru da minha mãe É tudo. é maravilhoso. Não sei igual. É maravilhoso, é sério.